Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quer dizer, hoje ninguém está bem, né? Hoje nós estamos todos profundamente perturbados. Eu não consigo pensar uma pessoa que acompanha a minha live e não esteja perturbada hoje. Porque, afinal de contas, nós estamos assistindo um momento da história do mundo que eu nunca pensei que eu fosse ver, né? Talvez assim, outras pessoas de outras épocas já viveram momentos que nem nós estamos vivendo hoje. Mas eu nunca pensei que eu veria um negócio desse. E para que não fique dúvida, eu estou falando da postura do governo de Israel e do governo do presidente Trump. Tá? As falas, o desejo de guerra já é inaceitável. A opção pela violência é inaceitável. Essa guerra começou com um ataque não justificado à população civil desarmada. Você pode imaginar que os Estados Unidos mandou um míssil cruiser para uma escola onde estudavam meninas, crianças. E depois se descobriu por quê, porque eram filhas de oficiais da Guarda Revolucionária. Fizeram um ataque para matar o líder supremo do Irã, mas matar a família dele junto. Ô, Cacá, boa noite, paz e bem. Sabe, isso já era um grau de selvageria. E essa selvageria continuou atacando infraestrutura civil. E para o pior de tudo, Karina está mandando a paz. Obrigado, Cacá, a gente está precisando muito de paz. Ô, mozinho, boa noite, paz e bem. Mozinho, a Cacá está aqui. Sabe, o mozinho está lá no outro quarto. Sabe, pessoal, nós ouvimos uma frase: uma civilização vai acabar hoje. Pessoal, é absolutamente inaceitável isso. Se você acredita no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, isso é inaceitável. Se você professa que Jesus Cristo é Deus, isso é inaceitável. Cacá está dizendo: oi, mozinho, Deus abençoe. Ai, mozinho, ó. Sabe, é absolutamente inaceitável. Nós estamos na celebração da Páscoa, na oitava da Páscoa. Nós estamos falando do Deus da vida, daquele que ressuscitou. Nós estamos falando do príncipe da paz, e esses homens usam do nome dele para desejar a guerra e o extermínio. Isso é inaceitável. Mas eu sei que o Luizinho literal vai gritar aqui: não, mas Deus é o Senhor dos Exércitos. Dói ouvir isso. Dói. Sim. Na Bíblia, né, o pentagrama sagrado Sabatoth, uma coisa assim, Sabaoth, uma coisa assim, Sabatoth, não sei como é que fala. que é o Senhor dos Exércitos.
Mas isso designa que Deus é um poder supremo que está acima de todas as forças celestes e terrestres. E Ele exerce esse poder para proteger os fracos e os oprimidos, para acudir o órfão e a viúva. É Ele que acolhe o estrangeiro. O Senhor dos Exércitos não usa a sua força para a guerra e a destruição, mas sim para cuidar e proteger e libertar os oprimidos. E nós vamos ver algo muito especial na leitura de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu então 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um na cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, e eu não sei onde colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levastes, dizei-me onde o colocastes, e eu irei o buscar. Então Jesus disse: Maria! Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar ao Senhor, aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o mozinho fez aqui uma fala. Oi, querida, muito obrigado. Tenho precisado de oração. Gostaria de contar com a sua. Obrigada, que Deus ilumine e você é muito importante para nós. Abraço. E agora acabou de entrar a Luciana. Boa noite, Luciana. Paz e bem. O título que eu dei para essa live é Que Flores Você Planta? E talvez algumas pessoas, quando leram esse título, não entenderam. Né? Conte sempre comigo, diz Cacá para mocinho. Eu vou dizer por quê. Porque Jesus se apresenta para Maria Madalena de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila. Ele está extremamente, assim vamos dizer, de vestes humildes, de semblante simples, ao ponto que Maria Madalena acha que é o jardineiro. Pessoal, que imagem linda! O Deus ressuscitado que vive no meio de nós, aquele que venceu a morte, se apresenta como um jardineiro.
não como um líder militar, não como um chefe guerreiro, não como uma autoridade, um rei, um príncipe. Não. Boa noite, diz a Luciana. Ele é identificado como um jardineiro, alguém simples, destituído de poder. E o jardineiro não busca poder porque ele não tem como ter poder. A própria natureza do trabalho dele é efêmera, é passageira. A própria natureza do trabalho dele é frágil. Ele planta flores, arbustos, que tem muita pouca defesa. São, inclusive, plantas normalmente de vida muito pequena. Deus ressuscitado, aquele que venceu a morte, se apresenta como uma das coisas simples. Num mundo onde as pessoas querem valorizar a força, o poder, o dinheiro, a busca pelos bens desenfreada, Jesus se apresenta como um homem simples. Enquanto alguns querem construir arranha-céus, navios de guerra gigantescos, pontes fantásticas, Jesus se apresenta como alguém que planta flores. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Que coisa doida, mas que coisa profundamente importante. Porque nós precisamos plantar flores. Não as flores que foram plantadas nesses últimos dias. Não as flores do ódio, não as flores da morte, não as flores da destruição, não as flores da intolerância. Até mesmo uma flor bonitinha, delicadinha, que faz um arranjo bonitinho, pode ser um instrumento do mal. Na Alemanha nazista, as Fraulein, as mocinhas da juventude hitlerista, ou seja, de um grupo de fanáticos que queriam servir a Hitler, dispostos a matar para conseguir a raça ariana, usavam guirlandas de flores na cabeça para mostrar a pureza da raça ariana, para mostrar a beleza da raça ariana, significando que as outras raças eram impuras e eram feias. Por isso eu pergunto, que flor você planta? Sabe, hoje quando eu cheguei na academia, eu me encontrei com o meu personal lá, o Elias. Ele vai até assistir essa live, né, Elias? Eu vou te marcar para ter certeza que você vai assistir. Eu falei com ele, Elias, eu não consigo nem imaginar o que vai ser amanhã. E ele olhou, Bernardo, assombroso. Eu falei, eu não consigo pensar nisso. Sabe, o Papa, oi Raiza, o Papa é norte-americano. E ele está pedindo que a gente pare a guerra. A Conferência Episcopal norte-americana está pedindo que a gente pare a guerra. E eles insistem na guerra. Qual é a flor que Trump e Netanyahu estão plantando? O Irã ameaça retaliar, causando destruição. Também está errado. Mas
alguém ainda pode dizer que ele está respondendo a uma agressão. Mas até a resposta deve ser cuidadosa. Mesmo que você seja ferido, mesmo que você seja machucado, mesmo que a sua vida esteja em risco, você tem que escolher qual é a flor que você planta. Em 2019, uma pessoa liga para mim e fala assim: Diácono, eu estou com um dilema aqui porque eu não sei responder uma pergunta. Eu falei: qual é a pergunta? Vamos supor que alguém colocou uma arma na cabeça da minha mãe. Eu posso dar um tiro e matar essa pessoa? Aí eu virei, olhei e falei assim: primeiro, você tem coragem de matar a pessoa? Segundo, você tem competência para dar um disparo dessa natureza? Aí a pessoa parou, olhou e falou assim: eu acho que eu tenho. Beleza. Se você acha que tem, atira no ombro. Incapacita ele de atirar contra a sua mãe. Sai correndo, dá um empurrão nele para ele cair no chão e tira a sua mãe de lá. Por quê? Porque você deve agir da forma mais incruenta possível. Essa é a doutrina da igreja. Mesmo quando você é agredido, quando você tem uma vida em risco, você deve agir da forma mais incruenta possível. E lembre-se da regra: cessou a agressão, cessou a reação. Empurrou o cara está no chão, você não está autorizado a chutar a cabeça dele. Você não está autorizado a dar mais um chute, 2 chutes, 3 chutes, você está autorizado a cessar o ataque. É essa a sua função. É assim que você planta a flor. A flor que você tem que plantar é a flor que Jesus quer que nós plantemos. A flor da justiça, a flor da igualdade, a flor do cuidado, a flor do respeito, a flor da inclusão. Porque essas flores chegarão na flor da paz. Não há paz se não há justiça. Não há justiça se não há inclusão e respeito. Não há inclusão e respeito se você não valoriza a vida e a dignidade das pessoas. Você não valoriza a vida e a dignidade das pessoas se você não garante as justas condições de vida. Tudo está encadeado, tudo está ligado. E eu sei que para nós pode parecer muito difícil. Mas lembre-se aqui do que Jesus disse: vai dizer aos meus irmãos. Jesus está chamando a humanidade de irmão, que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Jesus não se coloca numa categoria diferente da humanidade. Jesus não se coloca assim: vocês são a humanidade, fiquem aqui, eu estou lá em cima. Não. Ele até vai subir, mas para o nosso Pai. Ele vai se encontrar com o nosso Pai. Ele não se colocou em separado. Ele não se colocou como se fosse alguém distante de nós. E se nós somos irmãos, como nós podemos desejar o mal a um irmão, a uma irmã? É preciso eu repensar. É preciso eu avaliar. E é preciso que eu procure mudar. Sim, eu preciso mudar a mim. Eu preciso escolher quais são as flores que eu planto. E elas têm que ser flores espetaculares. Certamente eu nunca serei confundido com Jesus.
mas que as pessoas olhem o meu canteiro e digam: ah, esse jardim aí é de alguém que segue Jesus. Depois que eu começar a plantar o meu jardim, eu tenho que chamar os outros para plantar os jardins deles. E eu acho que a live serve para isso. Para vocês que estão ouvindo, plantem os seus jardins, as suas flores. A flor do amor à vida, do amor às pessoas, do respeito, da inclusão, da dignidade, da saúde de qualidade, do ensino integral, do respeito, da justiça e da paz. Plantem essas flores. Ah, Bernardo, vai ser difícil, eu sei. Mas o jardineiro é assim, ele planta, a flor morre, ele planta de novo, a flor morre, ele planta mais uma vez e a flor morre, e não interessa quantas vezes as flores caírem e morrerem, o jardineiro continuará jardinando, porque é da natureza dele jardinar. Hoje eu ouvi uma fábula que o sapo dá uma carona ao escorpião, para o escorpião atravessar o rio. E o sapo estava com medo: você vai me picar. Ele falou assim: não, eu não vou picar você não, imagina. Se eu te picar no meio do rio, você vai morrer afogado, e eu também. Por que eu faria isso? E aí no meio do rio, o escorpião vai lá e pica o sapo morrendo: mas você vai morrer também. E o escorpião responde para ele: mas picar é da minha natureza. A sua natureza não pode ser picar. A sua natureza não pode ser trair. A sua natureza não pode ser destruir, humilhar, oprimir. A sua natureza não pode ser matar. Que a sua natureza seja jardinar como Jesus. Para que você seja confundida também com o jardineiro. Que você plante a flor da esperança. Que você plante girassóis, porque o girassol olha para o sol. E uma das imagens de Jesus é que Jesus é o sol da justiça. A gente, inclusive, reza isso. Ó Cristo, sol da verdade, sol da justiça, brilhai nas trevas da noite. Olha. Seja e plante girassóis. Porque no fim das contas nós todos somos irmãos e irmãs. Maria Madalena era uma pessoa qualquer, uma mulher que não merecia nenhum respeito porque era mulher. Mas Deus se revelou para ela. Existe uma dimensão de Deus que muitos se esquecem. Deus é amor. Na primeira carta de João: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E por amor ele ressuscitou. Na verdade, por amor ele se encarnou. Por amor ele viveu entre nós. Por amor ele sofreu a paixão. Por amor ele morreu. E por amor ele ressuscitou. A salvação da humanidade é uma história de amor do princípio ao fim. Aliás, lá no blog Eclesialidade Exibição, eclesialidade.org, a URL, tem uma série da Cacá que fala justamente sobre Deus na história. É uma série excelente, maravilhosa, vocês deviam ver. Tá? Vão lá e leiam, né, porque vale a pena. É um negócio assim impressionante. Eu faço propaganda mesmo. Do que eu gosto, eu faço propaganda mesmo. Entendeu? Eu falo. E sabe, inclusive, Jesus fala isso. Nisso vocês serão reconhecidos, se seguirem os meus mandamentos.
se amarem uns aos outros, vocês serão meus discípulos. Se seguirem os meus mandamentos, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Muito obrigado, Diácono. Cacá, eu não me agradece não, que eu leio essa série todas as vezes. Eu que agradeço que você manda para mim quando sai uma nova. Aliás, eu vou até preparar mais um vídeo para você. Sabe, eu fico pensando, como nós podemos falar de intolerância? Como nós podemos falar de ódio se o Senhor nos chama a amar uns aos outros e diz que é nisso que nós somos reconhecidos? Né? Patrícia. Ô, Patrícia! Tudo bem? Como é que você está? Sabe, pessoal, eu fico abismado. Eu me perturbo profundamente quando eu vejo que o ódio não tem limite, né? Eu ouvi hoje uma notícia que me desconcertou. Uma sinagoga foi destruída em Teherã. O quê? Você não sabia que tem sinagoga em Teherã, não? Tem. Mas, Bernardo, sinagoga não é o templo dos judeus? É. E eles não são muçulmanos? São. Pessoal, Alá ensina o respeito ao povo do livro, que somos nós, judeus e cristãos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó manda acolher o estrangeiro, porque tu fostes estrangeiro no Egito. Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, todas as religiões monoteístas do mundo, seja qual for, pregam a liberdade religiosa, aceitam a convivência religiosa. Mas a sinagoga foi destruída. E eu preciso aqui declarar o meu pecado, porque eu pequei. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que esse pessoal faz isso? O judeu de Teherã não tem nada a ver com isso, como é que eles fazem isso? Porque eu achei, sinceramente, que algum louco desvarado de um terrorista muçulmano tinha feito isso. Daí ele falou, Bernardo, foi bombardeada. Eu, como? É, Bernardo. O governo de Israel mandou bombardear um prédio do lado e acertou a sinagoga. Quando você vive pelo ódio, quando você planta as flores do ódio, não cresce uma flor bonita. Cresce uma erva daninha que destrói tudo. Quando você planta a flor do ódio, aquela erva daninha que sai vai destruir tudo, inclusive a você mesmo. Por isso que eu estou perguntando a você qual é a flor que você planta. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas nós temos que nos preocupar com as coisas. E tentar ser o melhor possível. Eu queria fazer uma live melhor hoje, mais bonita, mais agradável, mas o meu coração está perturbado. Agora são 8 horas. Daqui a 1 hora, nós podemos ter um cataclisma nesse mundo.
Bernardo, o Irã é longe, mas o meu irmão está lá. A minha irmã está lá. Se for uma coisa ensandecida, se de fato ele exterminar uma civilização, nós estamos caminhando para uma noite escura. Que pode ser pior ainda, porque o governo de Israel pode atacar. Observem bem, o governo de Israel não é o povo judeu. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Não confundam. Aqueles que professam a fé judaica não aceitam esse tipo de coisa. Chegou tarde. Chegou nada, menina. Depois você assiste a live inteira, fica tranquila. Tenho certeza que foi por um bom motivo. Paz e bem. Imagina o governo de Israel atacando também, piorando a situação. Imagina Irã retaliando. Ah, Bernardo, mas está tudo lá no Oriente Médio. Não interessa. São irmãos e irmãs que vão morrer. São homens, mulheres e crianças. São pais, são mães, são filhos, são filhas. E se fosse um de nós? Não existe motivo para valorizar, para aceitar isso. Entendam, toda guerra é errada. Toda agressão é errada. Toda reação, mesmo que justa, deve ser contida, com o máximo de cuidado, o menos agressiva possível. Agora, acima de tudo, o que nós vamos ver essa noite pode ser um dos momentos mais tristes da história recente. Por isso eu quero pedir a você, no próximo minuto, um minutinho, fiquem aqui comigo. Vamos ficar. Beijos, Mônica. Você está melhor? Ela está melhorando, Fátima. Vamos ficar um minutinho quietos. Vamos rezar um pouquinho, em silêncio. Pedir para que o Senhor da vida, o Príncipe da Paz, toque na consciência dessas pessoas. Que cessem as vozes da guerra, que cesse o desejo de destruição, que eles deponham as suas harpas, que eles aceitem hoje plantar a flor da vida. Um minutinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Obrigado, Fátima. Irmãos e irmãs, que os nossos anjos da guarda venham ao encontro dos anjos da guarda dele e os iluminem. Sinceramente, eu espero que amanhã eu possa fazer uma live dizendo: graças a Deus não aconteceu nada. Tomara, estou rezando muito por isso. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena,
por intercessão de Francisco e Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. É muito triste tudo o que estamos vivendo, concordo. Por isso, Fátima, que nós temos que plantar as flores da paz. Vamos esperar que a live de amanhã seja uma live de alegria. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos.